A gente vai falar do caso Sandra Mara, a cozinheira de 49 anos que desapareceu no fim do ano passado em Pontal do Paraná. Você lembra, né, dela, né, dessa foto aqui que a gente já trouxe essa história. Hoje a família vive um drama peculiar e não pode sequer atravessar a fase do luto, porque um corpo foi encontrado há praticamente 4 meses na região onde a Sandra morava. Mas até agora os parentes não tiveram a confirmação da identidade por parte da polícia. É uma angústia que não passa. É uma história que segue sem desfecho, principalmente para a memória de quem vive a saudade e a agonia de não saber se é ou não a Sandra. A gente tinha se falado de manhã, na sexta-feira. Ela tinha me mandado um bom dia e eu tinha respondido: bom dia, mãe, tudo bem aí? E eu nunca mais tive uma resposta. Nunca mais. Quase um ano após o crime, a família de Sandra Mara ainda espera respostas. A cozinheira que morava em Pontal do Paraná desapareceu no dia 13 de dezembro de 2024. Para a polícia, ela foi morta pelo companheiro, Aleandro, com quem manteve um relacionamento por 4 anos. Uma testemunha ouviu uma discussão do casal e os gritos de socorro. Eu escutei puxando a gaveta, entendeu? E escutei, eu pra mim, no meu ponto de vista, quando ela puxou a gaveta, eu acho que ela puxou a faca pra dar dentro. E o senhor viu isso? Não, eu escutei isso, escutei, porque daí ela deu um grito e falou que deve ter dado uma facada nela. Você me matou, cara. Aí uma facada que você me deu, ela pediu socorro, entendeu? Até então ela começou a chamar o SAMU 24 horas para vir buscar ela. Aleandro foi preso em fevereiro, meses após o desaparecimento, depois de apresentar versões contraditórias. Aliás, mesmo morando com Sandra, ele nunca relatou o sumiço a ninguém. Após a briga, ele foi visto carregando o que parecia ser um corpo enrolado em um tapete. O crime teria acontecido por ciúmes. Nós temos hoje, dentro da investigação, um relato de uma amiga da Sandra Mara em que ela havia confessado uma ocasião de ciúmes. Só, no entanto, foi o primeiro episódio de violência, o que chama muita atenção nesse feminicídio. A Sandra não havia relatado outra ocasião de violência dentro desse relacionamento. Foi o primeiro caso de violência e o mais grave, já culminando na morte dela. No dia que eu entrei em contato com ele foi no domingo, tudo aconteceu na sexta-feira. Ele falou pra mim que sexta-feira ele estava pescando no meio do mato. E isso já me trouxe algo. E aí eu não tinha outro contato, eu só procurei ele porque a amiga dela, que fez o boletim de ocorrência em Pontal, entrou em contato comigo e falou: olha, tem algo estranho, a Sandra não é de sumir. E realmente minha mãe nunca ficou sem falar comigo, sem falar com os netos dela. O que pode ser o corpo de Sandra foi localizado a cerca de 50 metros da casa e deixado sob os cuidados da polícia científica, já que a identificação só pode ser feita por meio de exames periciais. Essa ossada foi localizada no mês de agosto, ou seja, a gente está falando de praticamente 4 meses que os restos mortais foram trazidos para cá. E até agora, nenhuma resposta. Sem essa confirmação e liberação, a família não pode nem mesmo realizar o velório de Sandra Mara. A gente já esperou tanto tempo buscando e procurando encontrar algo. E quando a gente encontra e pensa que vai dar ali 1% de alívio em ter encontrado, mais uma longa espera, uma longa demora. Dias esperando na angústia, né? Aleandro está preso e a expectativa é de que vá a julgamento em 2026. Não existe nada que possa amenizar a situação do Aleandro. No entanto, o mais importante para a gente hoje é saber se o corpo encontrado pertence a Sandra Mara ou não. Existem elementos e indícios que apontam que seja o corpo dela. As roupas que foram encontradas, os objetos pessoais que estavam junto na mesma cova e também a proximidade da casa. Tudo isso aponta para que o corpo localizado seja dela. No entanto, essa resposta apenas a polícia científica poderá dar. Muita gente acha que é só mais um número de uma mulher que foi assassinada, mas não é. Porque ela era uma mãezona, ela era uma baita avó,
sabe? Ela era uma irmã boa. Ela foi uma pessoa boa a vida inteira. Ela só ajudou os outros. E aí agora teve a vida ceifada assim dessa maneira. Eu quero que ele pague. Eu vou lutar até o fim para que ele pague o que ele tem que pagar. Tem que pagar e tem que trazer respostas para essa filha. Você vê a dor, o grito preso dentro da garganta dessa menina, dessa jovem que viu a mãe perder a vida, ou enfim, pelo menos ela imagina que. E um corpo que está há 4 meses no IML, que foi encontrado, até agora não traz respostas, não sabe se é, não sabe se não é, fica com essa angústia, com esses vários porquês na cabeça, né? Ô Ricardo Pereira, você tem acompanhado essa história, a gente procurou a polícia, né, para pelo menos trazer uma resposta para essa família, né? Com certeza, Escola. A gente pediu um posicionamento da Polícia Científica, que é o órgão responsável por esse tipo de procedimento, essa análise, esses exames periciais. E qual é o posicionamento que a gente tem? Apesar de a ossada, de os restos mortais terem sido encontrados no mês de agosto, a Polícia Científica diz que recebeu a amostra no dia 9 de setembro. Lembrando, esse caso, litoral do estado, não há estrutura suficiente na região do litoral do Paraná. Por isso, essas amostras são trazidas para cá, para a Polícia Científica, no Instituto Médico Legal, que fica no bairro Tarumã, aqui em Curitiba. A informação é de que não há um prazo definido para que se tenha esse tipo de resposta, mas o resultado a gente costuma ter num período de 30 a 90 dias. Se a gente levar em consideração essa data, 9 de setembro, que é o dia que a Polícia Científica recebeu a amostra, e a gente somar, portanto, esses 90 dias, estamos perto do final do prazo. Então, pode ser que a gente tenha uma resposta nos próximos dias ou nas próximas semanas. E esse caso é um caso muito complexo, vários pontos levantados ali e até questionáveis, pontos contestados pelas partes, principalmente pela assistência de acusação. A investigação começou muito truncada. As buscas pelo corpo aconteceram na região de mata, para o outro lado da casa, sendo que o corpo estava a 50 metros da residência, numa parte meio que de mangue ali no meio da areia. Então, cães farejadores foram utilizados, pessoal do Ghost, corpo de bombeiros, policiais, voluntários, quase 100 pessoas ao todo participaram dessas buscas, mas que aconteceram na região errada. E nessas duas regiões, tanto a errada quanto a certa, são pontos muito próximos a essa casa onde o corpo foi encontrado. Por que que é necessário ter esse exame por parte do IML? Porque ele já estava num estado de decomposição muito avançado, não era mais possível fazer o reconhecimento apenas ali visual, olhando o corpo, restos mortais, uma ossada, basicamente é o que foi encontrado nesse local. Por isso, essa perícia é muito importante, a família está aguardando esse resultado para ter essa liberação e aí sim poder, como você disse, Escola, viver o luto, passar por essa fase que não é fácil, é sofrida, mas que é importante numa etapa como essa. A família merece essa resposta e espera ter essa resposta o quanto antes. Não, merece, né? A filha falou algo bem claro ali na reportagem, que a Sandra não pode ser tratada, ou a família dela não pode ser tratada como mais um número. É assustador, né? A gente vê que o cidadão, a cidadã que é vítima de violência acaba sendo tratado assim. Então, assim, 9 de dezembro, teoricamente, venceria esse prazo de 3 meses. Em alguns casos, o exame de DNA é feito com tanta rapidez. Por que num caso onde há angústia, onde há o desespero, onde há a grande suspeita de ser uma mulher que foi assassinada, não pode também antecipar um pouquinho? Não sei se falta às vezes humanidade, se falta estrutura, o que falta, mas a família não pode ficar nessa angústia, nessa situação aí. Ricardo, obrigado. Daqui a pouco a gente se fala mais um pouco, 1h14 agora.